Eu costumo dizer o seguinte, embora tenha uma formação teológica, eu costumo falar que eu prego o evangelho simples e simples como Deus é. Deus não é complicado, é os homens que complicam a forma de falar sobre Deus, mas Deus não é complicado. Amém, amados? Então, algo simples que temos a falar pelo Espírito, mas algo com certeza transformador e libertador no nome de Jesus. Quantos recebem a palavra que vai sair do altar? Digam amém. Ok, até porque não vou falar de mim mesmo, certo? Antes de ministrar isso, deixe eu fazer uma indagação e fazê-lo pensar. Você já se deu conta que a Bíblia fala que Deus é soberano? Ajeita aí para nós. Essa soberania de Deus significa ser alguém que tem poder de fazer todas as coisas, quando bem entende, quando quer. Significa então, pastor, que Deus é soberano e não pode ser persuadido. Exatamente. Ele tem vontade e Ele estabelece elas, independente do nível de dificuldade do ser humano. Como está escrito em Provérbios, Ele vê os seus planos, mas o que vai prevalecer é o propósito de Deus. O que isso significa? Soberania, caráter de quem é soberano. Alguém que não pode mudar, Ele é imudável. É ontem, hoje, sempre será a mesma coisa. Ele tem todo o poder de mudar tudo e quando bem entender. Amém, queridos? Por que o senhor está dizendo isso? Você já notou que você costuma procurar ouvir Deus só quando você está para tomar uma decisão? Você já observou quando você está para abrir um negócio, ou para mudar de cidade, ou para fazer algo que exige muita responsabilidade? Você já notou que aí é o momento que você para dizer assim: Deus, eu quero lhe ouvir? O que eu quero dizer, por que eu falei soberano? Alguém soberano, ele não fala apenas quando você quer ouvir, ele está falando todo momento, independente de se você está ouvindo ou não. O que eu quero incentivar aqui antes de pregar a palavra é você logo pela manhã quebrar um pouquinho aquele cronograma de se levantar, escovar o dente e de repente tomar o café e aí ir para o trabalho e pedir: Deus, me guarda. Tudo bem, continue com tudo isso, mas faz uma coisa: Deus, fala comigo durante todo esse dia. Porque é muito comum bispos, apóstolos, pastores, homens e mulheres, quem chega novo na igreja, quem é antigo, de repente pedir para Deus falar com ele apenas quando ele está prestes a tomar uma decisão seríssima, quando na verdade você tem que entender que a Bíblia diz que Deus fala, porém a questão é: estamos tão lógico, tão ocupado apenas com as coisas físicas que está diante dos nossos olhos, que não entendemos essa visão transcendental, ou seja, além do óbvio, ou seja, além daquilo que eu vejo, além daquilo que está diante dos meus olhos. Diga para o seu vizinho: abra um diálogo com Deus e deixa Deus chegar a você. Mas por que o senhor está falando isso, pastor? Não tem nada a ver com a mensagem, mas é algo que vai mudar a sua forma de perceber Deus, de ser guiado por Deus. Você quer ver uma coisa? De repente você está para tomar uma decisão seríssima. Você já percebeu que você abre propósito para Deus falar com você? Você abre campanha de jejum e oração para Deus te dar direção? Agora, o que você não sabe é que Deus não quer te dar direção apenas quando você está prestes a tomar uma decisão importante na sua vida. Em todo momento Ele quer se fazer participante da sua história. Diga amém, queridos. E isso exige você ter essa atenção transcendental, olhar além do óbvio. Ou seja, Deus, o Senhor é soberano. Então eu entendo por isso que o Senhor não fala só quando eu quero que o Senhor fala. O Senhor está falando independente de eu querer ou não. Olha o que diz Apocalipse: Ele está à porta e está batendo. A questão é: quem está ouvindo Ele bater, gente? Então, se você logo pela manhã manter a sua rotina saudável, mas ainda assim abrir esse espaço: Deus, fala comigo na volta do dia. Eu não sei se é através de alguém, ou no seu espírito, ou numa palavra, mas você vai ver que o diálogo de Deus, porque Deus, querido, vou dizer essa palavra, é um gentleman. Um exemplo, um cavaleiro, ele não viola espaço. Não, você concede o espaço e aí ele entra. Olha o que a Bíblia diz: você clama e eu respondo. Clama a mim, responder-te-ei, buscar-me-eis, me achareis. Então o processo de Deus acessar você começa com a sua liberalidade. Deus, me acessa. De repente você tem coisas importantes para fazer, é só nesse dia que você pede para Deus falar contigo, quando na verdade Ele está falando, mesmo que você não perceba.
Então fica essa dica. Você vai perceber que o seu dia vai ficar um pouquinho mais interessante. Você vai notar que a sua visão da vida e do dia e do problema vai mudar. Por quê? Quando eu dou esse acesso, como Jesus falou, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, ele abriu mão de algo, de repente, para ceder para a vontade de Deus. Lá no Getsemane, ele nunca queria lá na cruz morrer. Como assim? Olha o que ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele não queria ir até o final, porque sabia que estava aguardando ele. Agora acontece que ele abre mão da vontade dele, dizendo assim: mas todavia não seja feita a minha vontade, mas é do Senhor. Então você precisa, querido, abrir essa porta. Ele está batendo. Então abra essa possibilidade, esta condição de Deus acessar o seu coração e poder guiar você diante daquilo que você está enfrentando, e não apenas no momento que você tiver que tomar uma decisão importante. Deus está querendo te guiar, não apenas nesses dias, mas em todo o tempo. Alguém pode dizer amém por isso? E aplaudir a Jesus por essa direção? Glória a Deus. Mateus, livro de Mateus, capítulo 7, versos 22. Eu quero que você atente muito bem, que essa palavra, ela vai transformar você. Você que nos visita, gente, fica à vontade. Glória a Deus pela sua vida, tá bom? Glória a Deus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Versos 23. Então lhes direi claramente, abaixa mais um pouquinho o fundo, um pouquinho a coisa: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticai o mal, ou a iniquidade. Olhe para cá. Esse texto é citado também no livro de Lucas. E no livro de Lucas, esse texto, gente, é citado com muito mais expressão, muito mais força. No final da frase aqui, Jesus está falando: afastai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Lá em Lucas, o mesmo texto fala com muito mais intensidade. Está escrito assim lá: afaste-se de mim, malditos, para o fogo do inferno. Observe então que Deus, ele está falando de quem? Para quem? Em que situação se deu esse texto? De repente ele está lá, Jesus Cristo, no juízo final. Para quem não sabe, essa palavra tem a ver com o último dia, ou julgamento. E de repente chega um grupo de pessoas, e Jesus fala o seguinte para eles: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vocês não me pertencem. Então aquele povo começa a se justificar. E quais são as palavras de justificação, pastor? Quais são? Eles começam a dizer o seguinte: mas Senhor, espera lá, eu expulsei demônios no seu nome. Mas espera lá, eu fiz tantas coisas, ó, eu curei, eu libertei pessoas, eu preguei o teu evangelho, eu curei, fiz muitas coisas em seu nome. E Jesus encerra o diálogo dizendo: não interessa, apartai-vos de mim, vós que praticai o mal ou a iniquidade. Que povo é esse? É um povo que se preocupou em produtividade, mas não se atentou para a entrega pessoal da vida deles a Deus. Recentemente comentamos isso, alguns meses atrás, ali em cima, na oração que estávamos fazendo. É muito comum, irmão, você ter sonhos, é bom você ter planos e vê-los sendo estabelecidos. Mas existe algo que você precisa saber sobre o que Deus quer. A paixão de Deus. A paixão de Deus, ela não é a sua produtividade. Isso é só fruto. A paixão de Deus não é o quanto você está trabalhando e realizando coisas. Isso é bom, te alegra, nos deixa satisfeitos, contentes. Mas a paixão, o amor de Deus, a vida de Deus, ou seja, a sede dele, é de você. Ou seja, ele não está interessado no quanto você produziu, mas no quanto você já se entregou para ele. Observa o texto com muita clareza. Ele está falando de pessoas que fizeram grandes obras, que realizaram grandes coisas, que fizeram grandes trabalhos para ele, mas ainda assim no final Deus está dizendo: olha, não tem problema, vocês produziram, mas eu não vos conheço. Você não pode inverter as coisas, querido.
Você está prosperando, crescendo, realizando grandes coisas, nem sempre significa estar sendo aprovado por Deus. Observa essas pessoas, foram homens e mulheres que produziram, mas nunca tiveram uma entrega. Deixa eu te contar algo que se passou comigo uma vez. Como pastor, como eu digo, que cuida e alimenta outros pastores, além da igreja de Cristo, a noiva, ovelhas, eu sou obrigado a viver constantemente estudando de tudo quanto é tipo de assunto, para ensinar na altura de um congresso pastoral e não apenas pregar para a igreja. E de repente então eu tenho por obrigação estudar profundamente para falar com esses líderes, palavras que de repente não tem como dizer aqui, não menosprezando o conhecimento, mas exige um pouquinho mais de profundidade bíblica, enfim. Então de repente naquele diálogo que eu estou com aqueles pastores, chegou um período da minha vida que eu estava estudando tanto, me aplicando a saber tanto sobre Deus, que eu estava me esquecendo de me entregar a Deus. E eu notei, querido, que eu estava fazendo um bom trabalho, mas conforme eu acreditava, eu estava viajando, eu estava pregando, eu estava ganhando almas, eu estava fazendo um monte de coisa, a vida financeira, tudo acontecendo, e de repente Deus me mandou observar: você está produtivo, mas você não está se entregando. Sabe, de repente a sua vida está andando, tudo está dando certo, glória a Deus, que continue dando certo, essa é a vontade do Pai, mas também Ele deseja que você, além de produzir, aumente o nível da sua entrega. E eu não estou falando de oração apenas, eu estou falando de comprometimento. Ou seja, eu vou parar de fazer esse erro, porque a minha vida não é mais minha, não vivo eu mais, mas Ele vive em mim. Então eu sou escravo de Cristo, então essa vida errada não me pertence. O que é isso, pastor? Crescer em entrega para Deus. Diga para o seu vizinho: evolui na entrega. Sabe, querido, em nome de Jesus, que o Espírito Santo seja bem preciso nas minhas palavras, para que você hoje avalie se de repente você não está priorizando em produzir e de repente se esqueceu desse detalhe de se entregar. Sabe, queridos, nesse texto nos assusta, porque Jesus está falando de um povo que fez a obra. Talvez aqui possa ter pastores que fez grandes obras e ganhou multidões, e no final nunca foram entregues, ou não viviam da forma que Deus queria. Por isso hoje, priorize algo em nome de Jesus, se entregar. Sabe, a produtividade, ela é fruto da habitação do Espírito Santo em você. Quer ver? Atos capítulo 1 diz o seguinte: olha, não saia daqui de Jerusalém até que venha o Espírito Santo sobre vós, e vocês sejam revestidos de poder, e serem as minhas testemunhas em toda a Judéia, em toda parte da terra. Então observa, o que é que Jesus estava dizendo? A produtividade, ou você crescer naquilo que você faz, não é habilidade natural apenas, não, é consequência da habitação do Espírito Santo em você. Então automaticamente na sua entrega o Espírito Santo te toma. Então produzir é coisa natural, não é preocupante mais. Diga para alguém do lado: Deus quer fazer você produtivo, mas se entregue primeiro. Aleluia. Outra vez eu disse para algum grupo ou para pessoas, dizendo: olha, Deus não busca adoração, Deus não busca o louvor. Nunca vamos achar isso na Bíblia. Todavia, quando você olha para a busca de Deus, Ele sempre busca pessoas. O interesse de Deus não é no que você tem a falar. Ele ouve o que você fala, Ele não menospreza o que você fala, mas a verdade é, Deus está interessado em te ter e não ter as suas palavras apenas. Lembra do que Jesus fala, e vamos observar: olha, eu busco pessoas que me adoram em espírito e em... Então a procura não está na adoração em primeiro lugar, Ele está procurando pessoas. A adoração é a segunda fase da procura, irmão. De repente você entrou aqui, vem pela segunda, primeira, terceira vez, ou você já é membro aqui faz tempo.
e você está dizendo assim: pastor, a minha vida não está muito legal, eu estou meio, no erro, eu estou meio que na vida de pecados. Deixa eu falar uma coisa: o meu estado, tudo bem, não pode talvez ser tão agradável, mas ainda assim, a Bíblia diz que Deus está me buscando, e se eu me arrepender, Ele não me lançará fora. O que é que Deus está querendo me dizer nesta noite, pastor? O que o Senhor está querendo mostrar é: priorize se entregar, priorize, se preocupe em entender o quantos de você já está na mão de Deus. Uma vez uma pessoa me ouviu dizendo essas palavras sobre Deus não procura adoração. Ela me citou o texto que já vamos ler. Mas pastor, e aquele texto que está na Bíblia, que diz que Deus procura adoradores que adorem em espírito e verdade? Eu falei: sim, está aí a resposta. Ele procura adoradores, ou seja, pessoas. Agora, as palavras que essas pessoas vão dizer é a segunda fase da entrega, gente. Deus não está tão preocupado no que você canta. O interesse de Deus está o quanto você já deu de si para Ele. Deus não está tão preocupado naquilo que você expõe verbalmente. Ele ouve, Ele não rejeita a oração. Mas ainda assim, a ideia de Deus é ver o quanto de você já está no altar dele. A minha boca, os meus olhos, as minhas mãos. Se vivia em imoralidade, se eu deixei de fazer, quer dizer então que isso está na mão de Deus. Será que a minha emoção, Deus já está tendo liberdade de regê-la? De repente você é casado com a sua esposa e você não consegue entender que o maltrato entre marido e mulher também é algo que não é aprovado por Deus. A Bíblia diz que: olha, marido, trate a esposa como Cristo tratou a igreja. O que é que Deus está tentando falar? É um princípio para ele, é importante. Então o que Jesus está querendo dizer é: será que de fato eu entreguei até o que acontece entre nós a Ele? Pode ser, querido, que você já deu louvores a Deus, pode ser que você falou palavras a Deus, pode ser que você já jejuou um dia inteirinho dedicando o seu jejum a Deus, mas pode ser também que tenha muitas áreas ainda que Deus não é Senhor. Pode ser que ainda você não se segura quando vem a vontade de irar. A Bíblia diz: ireis, mas não é impossível não irar, mas a Bíblia está dizendo: não se permita ser conduzido pela ira. Então o que é que Deus está querendo falar? O quanto de vocês está na mão de Deus. Sabe, querido, aquela tentação de dar outra face. Como assim, pastor? Alguém vem e te critica. Você já percebeu que você fica coçando para ir lá e devolver a crítica? Seja pelo Facebook ou por alguma forma. A questão aqui é: alguém que já entregou isso para Deus, ele não vai perder tempo em atacar da mesma forma que foi atacado, porque ele já entregou esse lado da vida dele para Deus. Então eu quero te perguntar, e analise isso: o quanto de você já está na mão de Deus? Pense no que nós estamos falando aqui, gente. Pastor, eu estou com uma raiva porque alguém veio e falou. Eu estou com ódio porque alguém veio e criticou. Pastor, olha, eu não suporto aquela pessoa. Então a questão aqui é: você ainda não entregou o seu cuidado emocional. Você ainda está regendo você mesmo. Então significa o quê? Que você talvez está produzindo, mas não está crescendo em entrega. Algumas pessoas falam assim para mim: pastor William, o senhor fala um tipo de mensagem que às vezes parece que o senhor tem sangue de barata, porque o senhor não retruca, o senhor não reclama quando alguém te ofende. Eu falei: não, irmão, é que eu decidi entregar realmente tudo na mão de Deus e entender que não vivo, mas Ele vive em mim. Então pronto, a minha vida não é mais minha, é dele. Diga: tudo está nas tuas mãos, Senhor. O meu casamento não é perfeito, mas ainda assim, mesmo sendo imperfeito como ser humanos, eu preferi entregar aquilo que de repente causaria discussão na mão de Deus e deixar Deus colocar a coisa em ordem. Eu já conheci pastores que pregam muito bem, homens e mulheres que ganham multidões, mas ela não entregou o emocional dela a Deus. A ira ainda a domina, a ira ainda a conduz. Já conheci outros
que de repente ela louva, ela ama, ela chora, mas ela não consegue entender essa linguagem de não apenas produzir, não apenas fazer, não apenas operar, mas me preocupar. Peraí, o quanto de Deus tem em mim e o quanto de mim já tem na mão de Deus. Pense nisso, querido, porque isso pode fazer uma diferença extraordinária na sua vida. Querido, dentro da palavra, o que é mais sábio é aquele que devolve o ataque, mas de uma forma amorosa. Agora, no mundo do homem carnal, isso é bobeira, mas para Deus é extremamente importante. Não pague o mal com o mal. Não ame aquele apenas que vos ama, mas ama aquele que vos persegue. O que é que Deus está dizendo? Vida emocional, o quanto você se entregou para mim. Porque se nós estamos crescendo em entrega, Ele está regendo todos os departamentos da nossa vida. Emoção, o olhar. E aí vem um pensamento imoral na minha mente. O que você faz? Não, a minha mente não pertence a mim mesmo mais. Então eu vou tirar isso da minha mente. O passarinho pode até vir, mas você pode impedi-lo de fazer ninho. E quando é que eu faço isso? Quando você entende que a sua mente já não é mais uma mente para ficar pensando besteira. Por que eu penso assim, pastor? Porque a minha mente é de Deus. Então quando vier o pensamento bobo, eu vou rejeitar. Porque aqui dentro, como está escrito em Filipenses, em tudo que é bom, em tudo que é louvável, em tudo que é agradável a Deus, nisso pensai. Sabe o que Deus está dizendo? A sua mente já não é mais sua. Então cuidado com o que você fica pensando constantemente. Pense, analise, estude, avalie, pesa o que eu estou te falando. Se a tua mente é de Deus, ela não está livre do ataque da seta maligna, mas você pode expulsar a seta que vem. Quer ver uma coisa? Quem é que de vez em quando pensa umas coisas que não quer pensar? Levante uma das mãos, deixa eu ver você. Por você ter a mente entregue a Deus, qual é o seu ofício ou o seu papel? Não, isso não pertence a Deus. Então nada do que não pertence a Deus vai ficar aqui, porque a minha mente já pertence a Deus. Então só tem que correr aqui dentro coisas de Deus. O que é isso? Um tipo de entrega. O que é isso, pastor? É crescimento na maneira de me entregar para o Senhor. Irmão, acredita, se esse assunto está sendo ministrado no seu coração, é porque Deus quer que você sim, continue produzindo. Mas entenda uma coisa, como é que está a sua entrega? Qual parte da sua vida que ainda você sabe que não é tão convertida, ou que não está tão na mão de Deus como precisava? Você quer ver uma coisa? Uma vez eu encontrei um senhor que ele era alcoólatra, ele era viciado. Quando ele encontrou Jesus, ele disse o seguinte: olha só, pastor, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou entregar para Cristo, é toda essa vontade que eu tinha de beber, e eu não vou fazer mais uso dessa bebida, porque está me matando, está me destruindo. E aí olha o que ele fez. Ele começou então a se abster, sabe? Ou seja, não vou beber. Nisso, por causa da abstinência, ele tremia, ele balbuciava, ele babava, ele passava mal, deu febre, vomitava. E aí eu olhava ele naquela luta, e ele dizia assim: pastor, não, eu não vou beber, porque a minha vontade eu entreguei a Deus. Então, o diabo, o meu corpo quer beber, mas eu não vou fazer isso, porque até a minha vontade eu entreguei a Deus. Então eu vou negar o que eu quero, para fazer o que Deus quer. Você sabe que entregar a Deus exige negar a si mesmo. Se entregar a Deus exige você fazer assim, ó: pô, eu estou com uma vontade de ir lá e descontar, mas não vou. Por quê? Não, já não me pertence mais, eu sou de Deus. Se entregar a Deus significa: pô, pastor, eu queria ir lá e falar um monte. Não, mas eu não vou fazer, porque a minha carne quer, mas eu não faço o que a minha carne quer, mas eu faço o que Ele quer, porque a minha vida não é minha, mas é dele. Me entreguei a Ele. Isso então significa crescer num relacionamento com Deus. Isso é preocupante, gente. Deus está falando aqui de pessoas que no final produziram muito, mas nunca pertenceu a Ele. Olha que interessante. De pessoas que tiveram grandes realizações, mas no final ela fez o quê? Não pertencia a Ele. Você quer ver uma coisa? Vamos comigo, vamos andar na Bíblia, gente. Livro de Lucas, por gentileza. Livro de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas. Livro de Lucas, capítulo 18. Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo 18.
versículo 9 ao 17. Observe, diz assim o texto: e Jesus disse esta parábola em alguns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Versos 10. 2 homens subiram ao templo para orar, e um era fariseu e outro era cobrador de impostos. Versos 11. O fariseu em pé orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Versos 12. Jejuo 2 vezes na semana, e dou os dízimos de tudo o que possuo. Versos 13. E o cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria se levantar aos olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este foi justificado para a sua casa, e não aquele que, pois, qualquer que se mesmo exaltar será humilhado, e qualquer que se mesmo se humilhar será exaltado. Deixa eu te explicar o que estava acontecendo. Jesus, ele queria separar as águas, ele estava demonstrando algo ali fantástico. De repente, então, ele fala de um fariseu que tem a figura de alguém religioso, de alguém que é cheio de dogmas, cheio de coisas, cheio de atos religiosos. E esse fariseu, ele se apresenta diante de Deus e começa a orar assim: Senhor, olha, eu oro tantas vezes ao dia, eu dizimo, eu jejuo, eu não sou sujo como esse publicano. Então ele estava falando o que diante de Deus? Sim, eu te louvo, mas eu sou bom no que eu faço. Olha aqui, eu sou tipo assim, santo, eu sou, entende? E aí Jesus, ele dá o outro exemplo do publicano. Quem era o publicano? Na época era uma figura política, era uma figura que estava ligada ao poder, ele sempre estava cobrando impostos, e era uma figura polêmica, era o tipo Nicolás Maduro aqui, da Venezuela, um cara que ninguém gostava, porque era considerado pessoas que roubavam do povo. E acontece então que Jesus coloca o exemplo: olha a oração deste homem publicano: Senhor, eu sou falho, eu reconheço o meu estado, eu entendo que eu preciso mudar. E aí encerra-se o sermão, Jesus dizendo: o fariseu não foi justificado, mas o republicano desceu para sua casa justificado. O que é que Deus está querendo mostrar? O que você fala e nem a quantidade de palavras que você fala nunca é importante, embora Deus não despreze isso também. O que é importante para Deus é a verdade sua colocada para fora. De repente, irmão, você errou naquele dia, você pecou, você fez coisas horríveis. Faz o seguinte: não precisa levantar a moral de Deus com palavras bonitas. Deus não tem autoestima baixa, Ele não sofre de crises existenciais, Ele não tem depressão, Ele não caduca, Ele não precisa que você lembre quem Ele é. O que é que Deus quer, pastor, então que eu faça? Exponha a verdade do seu coração e do seu estado para Ele. É isso que vai trazer o quê? A atenção e justiça de Deus para a sua vida. Eu já vi pessoas que, por pecar, de repente ela quer mostrar que ama a Deus, e ela começa a fazer o quê? Encher a vida dela de jejum. Deus, eu pequei ontem, mas eu vou fazer um jejum hoje só para mostrar que eu te amo. Não é regra. Sabe, querido, o que você precisa em nome de Jesus entender, que Deus está procurando a sua verdade e não as suas palavras. Observa o que esse cara fez. Ele se elogiou e falou coisas lindas, bonitas ao ouvido de Deus, mas no final das contas, Deus não estava interessado nas belas palavras dele. Deus estava interessado, simples, na verdade do coração dele. Pergunte para o seu vizinho assim: como você está agora? Diga assim: põe toda a sua verdade diante de Deus. Querido, presta atenção. Você quer chamar a atenção de Deus? Você quer atrair a presença dEle? Você quer não apenas de entender ou ter informações sobre Ele, mas quer conviver, interagir, se envolver, crescer num relacionamento com Ele? Então faz o seguinte:
Você não precisa apenas ficar cantarolando ou falando palavras de quem Ele é. Isso não é adoração, isso é louvor. E vamos mostrar isso aqui para você. Adoração é completamente diferente daquilo que a maioria das pessoas entenderam. O que é que Deus está me falando, pastor? Irmão, se você de repente sabe do seu estado, não tente burlar a coisa, confesse o seu estado para Deus, e isso atrai a justiça, o favor, a condição de Deus para a tua vida, igreja. Deus, Ele não quer a sua composição verbal, o que você fala. Ele é interessado sim no que você fala, mas a prioridade que Ele dá é: eu quero você, eu quero o teu coração, e não o que você tem para me falar. Ele ouve o que você tem para falar, mas Deus está muito interessado em ter você totalmente, igreja. Aplaude a Jesus, querido. Essa é a ideia dele. Eu quero compartilhar uma experiência com você. Houve um período que eu estava orando e eu queria muito sentir a presença de Deus. Você já fez isso. E eu me tranquei no secreto, me tranquei no quarto. Sabe aquele dia que você pensa assim: hoje eu quero a presença de Deus aqui de uma forma bem latente, bem tangível mesmo. Aquele dia que você quer achar Deus de qualquer maneira. Aí você lembra daqueles textos assim: buscar-me-eis, me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. E aí então você pega esses textos e vai para o quarto orar. Eu fiz isso. E eu falava: hoje eu só saio daqui, ou um anjo vai ter que vir, ou não sei, a glória vai ter que descer dentro desse quarto. Eu queria achar Deus naquele dia, irmão. Eu queria ter uma experiência poderosa com Deus. Quem já viveu essa sensação ou esse desejo? Você não é sozinho nisso, muita gente também é como você. Somos assim, queremos Deus. Então o que é que eu fiz por querer tanto ter uma experiência mais profunda do que já tive? Eu entrei para dentro do quarto, e aí eu comecei a cantarolar. Não tem problema, não é pecado não. E eu desejando. Aí de repente eu comecei a falar as palavras belas. O Senhor é inacessível, o Senhor é imensurável. Sabe, falando difícil, tentando encher a moral de Deus. O Senhor é soberano nas alturas e estás assentado num alto sublime trono. E eu peguei todo o meu HD de informação que eu tinha sobre Deus e fui jogando. Irmão, passou 1h30. Sabe como eu estava? Igual o Polo Norte, frio, gelado e desanimado. Eu falava: cara, mas não está acontecendo. Parece que eu não consegui chamar a atenção de Deus. Parece que não veio. Parece que de repente o Espírito Santo me deu um clique. Olha o que o Espírito Santo me disse. Esse texto: Ele não está interessado no que você fala de bonito. Ele quer a sua verdade de hoje. Põe ainda para fora. E aí eu comecei a falar o meu estado para Deus. Eu comecei a falar: Deus, hoje aconteceu algumas coisas que meu coração não ficou tão bom. Deus, hoje se passou isso comigo e de repente naquela hora eu me entristeci. Deus, hoje, sabe, o diálogo do pai com o filho, a verdade sendo posta para fora. E de repente eu percebi, irmão, que o clima, o ambiente do quarto mudou. Você sabe quando a coisa muda, né? Você sente, parece que alguém chega ali. E aquilo mudou. E aí eu percebi: opa, achei o caminho, é por aqui. E aí eu deixei de ficar inventando moda, falando coisa bonita, e eu falei o meu real estado. Deus, ó, eu estou assim. Deus, ó, eu estou assado. Deus, ó, essa é a minha verdade. Deus, ó, eu tento acertar e eu mais erro do que acerto. Fazendo bem eu estou fazendo errado ainda. E aí eu fui colocando. Irmão, eu só sei que passou 4 horas. Eu não havia percebido que eu já estava 4 horas orando. Aí naquele dia eu notei o que é que Deus queria de mim. Ele não queria as palavras belas, articuladas, ou eu expor o conhecimento que eu tenho sobre Ele. Ele já sabe o que Ele é, rapaz. Então eu expus a minha verdade. E o que aconteceu? Eu vi a presença, senti a presença, fui envolvido por ela. No entanto, as horas passou. Eu fiquei 1h30 compondo palavras para Deus. Quando eu entrei na veia certa, 4 horas passou que eu nem vi. Por quê? Veio algo maior que me envolveu e eu fui profundo nisso. Então o que é que Deus está querendo me falar? Irmão, você não atrai a presença de Deus falando coisas belas. Isso é legal, isso é bom, não é errado. Mas você atrai a presença de Deus
colocando a sua verdade, independente de qual seja o seu estado. Põe para fora o que está acontecendo, e Deus não vai desprezar um coração quebrantado, igreja. Ele não quer as suas palavras, Ele quer o seu coração, querido. Glorifica o Senhor, aleluia, glória a Deus. Deus procura pessoas, Ele quer você, gente. Eu vou ver se eu falo alguma coisa bonita para ver se a presença de Deus desce. Não, você vai jogar palavras, você vai falar coisas boas, que até emociona, mas não é a sua verdade. É proibido louvar, pastor? Não. Quer ver? Vai lá em Mateus capítulo 15. Volta lá. Mateus capítulo 15, por gentileza. Glória a Deus. Mateus capítulo 15, versos 7 e 8. Mateus capítulo 15, versos 7 e 8. Você já ouviu isso? Hipócrita, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, versos 8. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olhe para cá. Você notou qual é a direção desse texto? A Bíblia fala lá no livro de Isaías a mesma coisa, e quem está falando aqui agora foi Jesus. Ele está dizendo o seguinte: cara, vocês são hipócritas. Por quê? Eu não estou interessado no que vocês falam, eu estou interessado no seu coração. Diga: eu entrego o meu coração ao Senhor, Pai. Querido, preste atenção nisso aqui. Valerá a pena você orar 30 minutos, mas colocando a sua verdade, do que 3 dias falando poesia para Deus. Valerá a pena você orar 30 minutos, vou repetir, mas expondo a verdade realmente do seu coração, do que ficar falando coisas poéticas para Deus 3 dias direto. Então começa a perceber essas dicas que a própria palavra dá. Ou seja, Deus está dizendo: eu ouço sim o que vocês falam, mas na verdade eu quero é o seu coração. Aí alguém fala assim: pastor, mas eu estou todo atrapalhado, eu estou todo torto. Você não viu que ele veio para os doentes? Quem está são não precisa de médico. Então não é o meu estado, ele está falando: eu quero você, independente do seu estado. Mateus 11, 28. Vem do jeito que você. Ele não está falando muda, depois vem. Ele está dizendo: eu quero você desse jeito. Vem, e depois? Aí depois é depois. De repente você evangeliza o seu filho, e você evangeliza ele na linha do medo, sabe? De repente você quer ganhar alguém para Jesus, e tudo que você está fazendo é usar o medo para ver se ele se convence. Você nunca percebeu que a linha do medo sempre espanta, sempre deixa as pessoas com uma má impressão das coisas? Todo ditador, ele tenta reger o povo dele por meio do medo. Irmão, você não precisa atrair alguém falando do que o diabo é capaz de fazer. Atrai aquela pessoa tentando mostrar o que o amor de Deus foi capaz de fazer. Você não entendeu que atrair alguém para Jesus por medo, isso nunca foi hábito de Deus? Que dia que Jesus tentou ganhar alguém injetando o pânico? Quanto tempo você está tentando ganhar aquela pessoa e ainda não conseguiu? Pode ser porque você usa o gatilho do medo. Não, você vai ver, fica nessa vida. Irmão, olha a história. Quem tentou manipular pessoas ou conquistá-la através de medo, no final trouxe pessoas que ficou com Deus, mas por medo, não porque soube que Ele fez algo extraordinário, enviar Jesus. Então de repente, se você quiser ganhar uma pessoa, faça como Jesus. Mulher, cadê os seus acusadores? Não está saindo. Não, então nem eu te acuso, vão comigo e não peques mais, hein? De repente você quer ganhar alguém e você coloca gatilhos que despertam medo, e esse não é o meio que Deus quer que você trabalhe. Irmão, nem Deus colocou medo para você vir. Ele propôs o quê? Se quiser me ouvir, aí você come o melhor da terra. Então faz o seguinte: aquela pessoa que você faz tempo que está tentando ganhá-la para Jesus, esclareça ela o amor de Deus, que Deus não importa do jeito que ela está. Sim, Ele olha o pecado, Ele não aprova o pecado, mas Ele ama
ama o pecador. Mateus 11:28, vem do jeito que está, não importa se você chegou fumando, fulano, não importa se você chegou bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, a ideia é, você não será recusado por Deus. Então, se Deus mesmo, chegai-vos a Deus, e de maneira nenhuma Ele vos lançará fora. Ele está dizendo, vem. Ele não está falando, para o que você está fazendo de errado e venha. Ele está dizendo, vem do jeito que você está. Por que nós tentamos ganhar alma, mas usando o gatilho do medo? Isso é intimidação. Deus não é intimidador, irmão. Deus trabalha na linha chamada amor, liberdade. Eu sou atraído e eu desperto para Ele. O que é que Deus está querendo mostrar? Como é que Ele quer que você trabalhe? Ou seja, Deus está interessado em pessoas. Isso é uma paixão de Deus. Aleluia. Diga obrigado, Jesus. Sabe, Paraná, Cascavel, amada igreja de Cristo Jesus, você começa agora, nessa noite, a perceber isso dentro de você. Qual é o nível da sua entrega, para que então você chegue a uma conclusão. Vamos para diante, João capítulo 4, versos 19. E Jesus, ele disse nesse último texto que lemos algo muito profundo. Este povo me honra com os lábios, ou seja, as suas palavras são ouvidas, mas o que Ele quer é o seu coração. João capítulo 4. Glória a Deus. Mateus, Marcos, Lucas, João. João capítulo 4, versos 19. E diz assim o texto: E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. Versos 21. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem. Observa, Deus está dizendo que Ele procura pessoas que adorem a Ele. O que é que isso significa? Definitivamente, Deus ouve o que você fala, mas Ele está interessado realmente em você. Lembra do que Ele fala para Samuel? Ele diz assim: olha, eu provi, eu achei alguém, eu achei Davi. Lembra do que acontece no livro de Gênesis, quando Adão peca? Não é Adão que vai atrás de Deus, é Deus que vai procurar Adão. Lembra quando Elias é ameaçado por Jezabel? Elias se esconde, e não foi Elias que foi atrás de Deus, foi Deus que foi lá atrás de Elias. Lembra do que diz Ezequiel? Os meus olhos estão passando pela terra, procurando alguém que se ponha na brecha. Jeremias também fala isso. Lembra-se que todas as vezes a Bíblia diz: não foi vós que me achou, não foi você que me escolheu, foi eu que vos escolhi. Então a verdade única é que Deus quer te mostrar que Ele procura você, Ele procura você. Vou repetir: Ele não procura o seu estado, Ele não procura as suas palavras, Ele não procura a sua condição, Ele não procura se você está lá ou está aqui, ou está crescendo ou caindo. Ele na verdade está interessado em ter você e não o que você tem. É você que é o interesse de Deus. Jesus morreu, por quê? Porque a ideia de Deus é te fazer filho como foi feito. Então, meu irmão, entenda em nome de Jesus, se entregue, porque Deus é apaixonado nesse negócio de ter você por completo. Por isso que lemos no texto anterior, ou seja, esse povo me honra com os lábios, mas o que eu quero ver realmente é o coração deles na minha mão. Sabe o que é ter o coração totalmente entregue a Ele? É amanhecer amanhã e de repente dizer assim: Deus, haja o que houver, eu não quero sair da mão do Senhor, eu estou entregue. Isso é o nível de entrega.
é desejar todos os dias, até o último dia da sua vida, pertencer a Ele e não sair da presença dEle. Eu dei para o Senhor a minha vida e não vou tomar de novo, eu te pertenço, Senhor. Quando alguém, irmão, está passando por guerra, passando por lutas, passando por dificuldades, mas ainda assim, no meio daquele vale, no meio daquela batalha, ela consegue dizer: não, então tá bom, não está do jeito que eu queria, mas eu não vou deixar Deus. Isso é uma entrega tremenda. Ela cresceu tanto que não importa mais o estado dela, ela já se definiu: eu sou dele e não abro mão de ser. De quem você é? Pergunta para o seu vizinho. Então, se você é dele, você não tem mais direito de pegar, uma vez que Deus está dado. Sabe, querido, como pastor, eu passo por muitas pressões e vários setores, como qualquer ser humano aqui, mas não tem pressão que me faça eu pensar em tirar minha vida da mão dele. Quero morrer nele, quero ficar com ele, quero crescer nele, quero viver com ele, quero fazer para ele. Não é porque ele me dá que eu estou, é independente dele me dar ou não me dar, eu me entreguei. Isso chama-se evolução no relacionamento. Quando a pessoa entra para Jesus, ela vem crescendo. A maioria das pessoas, quando começa no Evangelho, ela vem atrás de alguma solução que ela está enfrentando, problema. Não há problema, Jesus pode te ajudar, continue. Mas quando ela vai amadurecendo no Evangelho, ela percebe que a razão dela permanecer em Deus não pode ser pelo que Deus tem para dar, é pelo que Deus deu, Jesus. Então ela entende: não importa o que eu perder, eu só não posso perder a direção de Deus para a minha vida. Isso é um nível de entrega. Ela cresceu tanto na entrega que não importa, faça chuva ou faça sol, chova canivete ou chova chuva de pedra, qualquer coisa, ela olha para o alto e diz: não está legal, mas não tiro a minha vida da tua mão, Senhor, eu te pertenço, Jesus. Isso é maturidade no relacionamento com Ele. Agora, quando a pessoa ainda está crescendo na entrega, ela está meio sujeita a se escandalizar. Eu não quero mais Jesus não, eu fui lá, busquei, não adiantou a minha vida. Por que ela age assim? Porque ainda ela é infantil no caminhar. Eu vou parar porque eu fiz uma campanha e não deu certo. Por que ela pensa assim? Ela é de Deus, mas não evoluiu como precisa ainda. Por isso que toda hora ela joga essas ideias. Agora, de repente, você está aqui e está dizendo: o Senhor está me atacando? Não, eu quero mostrar que nível de entrega você está. Porque se você cresceu nessa entrega, não importa o seu estado, você está definido. A sua vida é dele e você nunca mais vai tirar da mão dele. Por isso que Jesus está querendo mostrar aqui, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Sabe o que significa adoração? Prostrar. Deixa eu falar, para quem nunca foi em Israel, se você for um dia, você vai ver que os judeus, eles param diante do muro da lamentação. Alguém já foi lá? Levante mais a mão se você tiver. Se você tiver oportunidade de ir, você vê que eles param em frente ao muro, eles ficam assim, na maioria das vezes. Aí de repente ele vai ler a Torá, aí ele volta a ficar em silêncio. Porque a adoração não tem nada a ver com louvor. O louvor é a expressão da alma. Eu estou tão grato a Deus que eu de repente estou totalmente feliz em minha alma e começo a salmodiar. Por exemplo, o salmo, a maioria deles é a expressão da alma dos homens que serviram a Deus. Olha Davi dizendo em algumas deles: porque está abatida, a minha alma. Não é Deus falando, é Davi. Olha o Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é Deus falando, é o homem de Deus falando. Então os salmos é a expressão da alma de pessoas divinas, de Deus, perdão. O que o Senhor está tentando mostrar? Louvor são as palavras que você lança em forma melódica ou de elogio e declaração a Deus. Salmos diz que Deus habita no meio do louvor. Amém, pessoal? Então você tem que separar. Adoração, o que é, pastor? Não são as palavras que cantamos. Louvor é diferente de adoração. A adoração, ela tem a ver com se prostrar, ela tem a ver com reconhecer no mais profundo do meu ser o meu estado real diante da santidade de Deus. Isso é adorar. Diga: adoração é reconhecer o meu estado real diante da santidade de Deus. Então, pastor, quer dizer que cantar, louvar faz parte da adoração? Sim, é processo. Mas a adoração, em primeiro lugar, ela é mais silenciosa do que falada. Vou repetir: a adoração
não é louvor. Estou falando com bases e com estudos, não é prioritário, é de ontem, de hoje, muito tempo estudando esse assunto. E temos base para falar o que nós estamos falando. Então, de repente, se você estiver falando, pastor, eu cantei hoje, louvor, você louvou. Mas e adoração? É quando eu chego a um nível, no mais profundo da minha consciência, no meu espírito, de entender a grandeza de Deus e reconhecer o pequeno homem que sou. E aí eu não consigo nem falar palavras, eu só sinto a necessidade de mudar todo dia. Isso é adoração. Ponha-se de pé, querido. Ponha-se de pé. Salmos 22, 1 e 4 diz que Deus habita no meio dos louvores. Eles não ministraram louvor aqui, nós não cantamos, salmodiamos, em outras palavras. Agora, o que é que você faz? E o que é adorar? O que é espírito e em verdade? Por que que o texto diz, eu busco pessoas que adoram em espírito e em verdade? Não é pessoas que louvam em espírito e em verdade. Louvar está um pouquinho à frente, está um pouquinho distante da questão da adoração. O missionário, os ministros, todos cantaram aqui, amém? Louvaram a Deus, salmodiaram a Deus, falaram palavras que enaltecem a Deus. Agora, quando é que eu estou adorando, pastor? É quando você entra numa profunda consciência de quem Deus é. E por você estar sabendo, tendo uma revelação de quem Ele é, você fica tão constrangido que você não tem palavras. A única coisa que você sente é a necessidade de mudança urgente. Porque ali a sua nudez é exposta, porque você tem uma ideia da grandeza dele. E o que é que vai fazer? Deus procura pessoas que o adoram em espírito e em verdade. Feche os seus olhos. Senhor, por enquanto nós preparamos aqui para ceiar, os obreiros se encaminham para cá. Eu quero, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, pedir ao Senhor que ouça o coração e as verdades desta pessoa. Nesse momento, querido, ele vai salmodiar no teclado e você vai começar a pôr a sua verdade. Você não vai falar palavras poéticas e nem de composições. Não, você vai agora, nesse exato momento, falar o estado real do seu coração e expor a tua verdade. Deus está interessado em te ouvir, sim, mas a prioridade de Deus é em ter você, em ter o teu coração do jeito que ele está. Começa agora a expor o que é que se passa dentro de você. Não esconda, porque talvez você passe horas falando coisas belas para Deus, e quando na verdade o que Deus quer é a sua sinceridade, é a condição em que você se encontra. Exponha para Ele e haverá cura nessas palavras que você vai colocar diante de Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor ouça cada oração aqui sendo feita agora. Há pessoas, há homens e há mulheres, ó Senhor, que estão orando, colocando para fora o estado real em que ela se encontra, e elas estão colocando a verdade. Encontra-os, porque está escrito que o Senhor não desprezará um coração contrito, um coração que está colocando a verdade em que ela se encontra agora. Então ache agora no nosso meio homens e mulheres, em nome de Jesus, que estão se derramando, não com palavras de enaltecimento, mas com verdade. Nesse momento, Senhor, há homens e mulheres que estão derramando-se em verdade diante do Senhor. Alguns estão confessando a necessidade de tê-lo mais, outros estão reconhecendo a falha em que ele está andando. Então olha a sinceridade da oração desta pessoa e começa, Senhor, em nome de Jesus, a olhar e receber e fazer a obra dentro dela agora. Igreja, se você entrou aqui e você viveu uma semana onde você lutou para arrancar uma mágoa do teu coração, fala isso para Ele. Essa é a tua verdade. Ponha no altar agora, abre o seu espírito, o seu coração, a tua alma, e
se apresente diante dele. Se você por essa semana lutou com algum pecado emocional, um pecado físico, ou um pecado de palavras, um olhar, põe a sua verdade agora para ele. Ele não quer saber apenas do que você tem para falar de bonito. Ele está dizendo: eu quero a sua verdade. Isso é derramar o coração. Se você está com medo de alguma coisa, põe isso diante de Deus. Se você estava temendo, assustado com coisas que estão te acontecendo, então põe agora na presença dele. Mas não deixa, querido, não deixa esse momento passar. Oh minha irmã, oh mulher de Deus, o Espírito Santo, ele te ajuda a colocar a verdade agora. Ele ajuda você a expressar a tua real condição diante do Senhor agora. Vai, homem, se aquebrante na presença do Senhor, e ele te levanta, e a presença dele te dará descanso, e o Senhor te sustentará no meio de toda a tempestade. Aleluias, aleluias. Senhor, nós estamos aqui no nome de Jesus, e que o Senhor os mova em verdade agora. Estamos daqui não escondendo o que somos, mas colocando diante do Senhor o que somos. Então, Senhor, nos ajuda a nos entregar ainda mais. Não queremos apenas crescer, ser produtivo, mas queremos entregar ao Senhor, entregar mais de nós para o Senhor, em o nome de Jesus. Aleluia. Diga comigo: Pai, que esta obra seja feita em mim. Olhe para cá ainda de pé. Você já parou para pensar se Deus está se agradando da forma que você conduz a sua família? Porque até ela é de Deus. Você já parou para analisar se a forma, casal, que vocês se relacionam está agradando a Deus? Porque o seu casamento é de Deus. Você já parou para analisar se a forma que você gerencia suas emoções está compatível com a verdade de Deus? Você já parou para pensar se o que você fala das pessoas tem a ver com a integridade de Deus? Será que você está entregue realmente como você pensa? Você já parou para analisar se a opinião que você tem das pessoas é algo que Deus quer que você tenha? Então você precisa agora começar a perceber os setores da sua vida. Se todos os setores Deus já é Senhor. Aleluia. A minha oração de vez em quando é falar assim: Deus, seja Senhor na minha emoção, e não deixa as coisas que acontecem diariamente ou no dia a dia nos levar a ser ressentido com pessoas. Seja Senhor na minha emoção, Senhor. Diga comigo: Senhor, seja Senhor nas minhas emoções. E quando Deus vê esse nível de comprometimento e entrega, não tem como você não atraí-lo. Ele diz: não tem como, ou seja, ele não despreza um coração quebrantado, alguém que está se rasgando e dizendo: Deus, esse é o meu estado real, mas eu preciso do Senhor. Pastor, eu tenho algo errado que eu faço há anos, mas hoje eu coloquei diante de Deus com verdade. Então haverá mudança, porque você não tampou a iniquidade, você descobriu, você destampou. E diz a Bíblia que aquele que confessa e destampa, ele alcança misericórdia. Então a questão é: não posso tampar, não posso camuflar, eu tenho que expor o meu real estado. Ei, olha o que eu quero falar, direcionado pelo Espírito. Como que você está com as pessoas? Como você está? Deixa Deus ser Senhor de tudo isso. Nós vamos servir a ceia agora. Pegue o pão, pega o cálice, e antes nós vamos fazer o seguinte: direcione até eles, obreiros. Você vai, quando eles estiverem passando, você vai fazer uma avaliação se tudo. Perdão, deixa aí. Por que o senhor confundiu? Lá nós fazemos assim: as pessoas vão e as pessoas ficam sentadas. Pode ficar aí, tá bom? Foi erro do pastor, tá? E de repente você começa a andar, apenas a andar. Não, eu quero conquistar, eu quero crescer, eu quero trabalhar. Mas você não para analisar o seguinte: como eu estou? Como eu me encontro na questão de entrega?
Será que eu continuo nervoso como eu era? Pastor, eu sou estupim curto. Crente nem estupim pode ter, gente. Pastor, eu sou daqueles que tretou, relou, o pau quebrou. Não, então o pau não pode quebrar mais, porque você não se pertence. Tem crente aqui que tem estupim ou não? Não, você não tem mais estupim. O estupim Jesus cortou. Você tem Jesus agora só, no lugar do estupim. Ah, pastor, o que é isso? Entrega. A natureza de Deus está se revelando através de você. A Bíblia diz que o mundo deseja a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, Deus tem que crescer tanto em mim, ao ponto do mundo ver um padrão de vida adequada. Ou seja, as pessoas olharem para você e ter você como modelo de como se deve viver, de como se deve tratar a esposa, homens, de como se deve se relacionar com todos ao seu redor. Isso acontece quando a vida de Deus está crescendo em você. Uma fila do lado de lá e outra de cá. Sirva-se com a ceia. Você que já tem essa aliança com Cristo, ministre um louvor, querido, em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar. Espírito, glória a Deus. verdade, Glória a Deus. te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, Glória a Deus. te adoramos, Rei dos E Reis Senhor, e Senhor. glória a Deus. Te entregamos o nosso viver. Feche os seus olhos, você que já pegou a ceia, e adore ao Senhor. Aleluia. E Senhor, Glória a Jesus. te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Diga ao Senhor essas Meu palavras. prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Levante o pão aos céus, no nome de Jesus. Senhor, apresentamos aqui, Senhor, este pedaço de pão. Esse pedaço de pão representa o corpo de Cristo. Estamos aqui para declarar que realmente pertencemos ao Senhor. E queremos que o senhorio do Senhor cresça em todas as áreas de nossa vida. Queremos sim ser produtivos, mas avaliar o nível de nossa entrega. Queremos sim crescer nos negócios, crescer nos ministérios, mas queremos crescer na capacidade de entrega ao Senhor. Por isso que declaramos com este ato: somos partes do corpo de Cristo, somos corpo de Cristo. No nome de Jesus. Depois de ter partido o pão, disse: aleluia. Recebi do Senhor o que também vos ensinei, e que na noite que foi partido, tomou o pão e tendo dado graça, disse: comei, porque esse é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Coma do corpo de Cristo, querido. Aleluia.
Aleluias. 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 Seja Senhor em minha vida, Pai. Seja Senhor em toda a minha emoção. Seja Senhor no meu relacionamento com a minha esposa. Seja Senhor no meu relacionamento com as minhas filhas. Seja Senhor no meu relacionamento com o meu próximo, com os meus irmãos. Seja Senhor, ó Pai. Seja Senhor, entregamos tudo, e que o senhorio de Cristo cresça agora em todas as áreas da nossa vida. E o domínio do inimigo caiu por terra, porque o senhorio do Senhor Jesus está no nosso coração. Seja Senhor das minhas emoções, e não permita que a depressão nos pegue. Não, porque o Senhor é Senhor no nosso coração, Pai. No nome de Jesus. Levante o cálice ao alto, querido. Semelhantemente, depois de Cear, pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. Fazer isso todas as vezes que beberdes em meu nome. Porque toda vez que come do pão e bebe do cálice, anuncia a morte do Senhor até que venha. Aleluias. Beba do sangue de Cristo agora, querido. Aleluias. Por enquanto eles adoram ao Senhor, declare o senhorio de Cristo na sua vida. Se você tinha dificuldade em uma área, declare o senhorio de Cristo nessa área agora. Se você tinha dificuldade de permanecer na presença dEle, declare o senhorio de Cristo. Por enquanto eles louvam, por enquanto a igreja adora, comece a declarar esse senhorio de Jesus sobre você. Comece a declarar o senhorio de Cristo. Pode ir, queridos, no nome de Jesus, declare o senhorio dele sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos seus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória e aleluias, 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 Olha só o que eu quero me transmitir para você antes de encerrarmos. Olha isso aqui. Teve uma vez que eu tinha que tomar decisões seríssimas e que envolvia muitas coisas. Não digo agora, faz tempo, foi em outro estado inclusive. E antes de tomar essa decisão, eu me perguntava assim: será que esse padrão, essa forma que eu estou para decidir, agrada a Deus? Porque envolvia pessoas. Então a minha preocupação era: será que a minha conduta com essas pessoas é do jeito que Deus quer? Mas por que essa preocupação? Porque você entregou a Ele a tua vida. Então você se preocupa em andar dentro dos padrões que agrada a Ele. Quando você começa a pensar como vai chegar em alguém, como vai falar, como vai tratar alguém, isso é bom. Por quê? Quer dizer que você se entregou tanto a Deus que você não quer agir fora dos padrões de Deus. Quando você vai fechar um negócio, quando você vai comprar, ou quando você vai tratar, quando você vai, enfim, alguma coisa, quando você entendeu essa ideia de entregar a Deus, você pensa: será que essa conduta, essa ação minha é aprovada por Deus? Por que isso? Porque você ganhou a consciência pelo Espírito que você não se pertence mais. De repente, no meu casamento com as minhas filhas, eu penso assim:
poxa, será que isso que eu estou para falar para ela é algo que está no padrão de Deus? E se eu analiso e percebo que o que eu estou para falar e fazer foge da natureza divina, então eu não faço e nem falo. Por quê? Temos que crescer na entrega a Deus. Porque senão você amanhã vai ser pego dizendo assim: eu produzi no seu nome, Senhor. E Ele vai dizer: pronto, mas você nunca se entregou para mim. Eu tinha parte de você, mas não completamente você. De repente vem uma vontade de fazer algum erro e você não vai fazer. Por quê? Porque você sabe que você não te pertence mais. Diga: eu estou na mão de Deus. Isso, querido, é princípio que Deus se importa. Quando eu vejo um homem, principalmente tratando uma esposa de uma forma rústica, aqui já aconteceu de eu chamar o homem, do homem no particular, e falar o seguinte: esse padrão de tratamento com a sua esposa não agrada a Deus. Aqui já aconteceu, eu não vou falar nomes, óbvio. Por quê? Eu me preocupo. Aqui já aconteceu de eu chamar alguém e falar assim: ó, o jeito que você agiu com aquela pessoa e o que você falou dela, tudo bem, eu te respeito, mas não está certo. Muda o seu pensamento. Se você é de Deus, então você tem que viver uma vida segundo os padrões que é agradável diante de Deus. Por quê? Nós nos entregamos a Ele, então tudo é dele. Diga: tudo é dele, até a sua cabeça. Então você não pode ficar pensando toda hora besteira. E se a besteira vir, dá um jeito de expulsar ela daí. Em besteira em todos os sentidos. Qualquer coisa que você sabe que não é compatível ao caráter de Deus, recusa da sua vida. Por quê? Aí dentro só deve ficar coisas que é do Pai, porque você pertence a Ele. Antes de eu tomar qualquer decisão, pense num cara que vai orar, vai buscar. Pense o cuidado que eu tenho de transmitir algo, mesmo sendo sério, mesmo sendo doloroso. Por quê? A minha ideia é agradar a Deus na minha conduta com o meu próximo também. Por quê? Não me pertenço, eu pertenço ao Senhor. Aplaude a Jesus, como você também. Amém?